Boa noite. O microfone hoje está lá, locutor de cada uma das palestras públicas aqui dessa casa, como de qualquer casa, vai trazer em si um tom. E eu sempre falo muito bem do Evangelho. É um dos trabalhos que eu acho fantástico. Depois do Evangelho, essa reunião. Veja só. Imagine, para que você se visse fazendo atrocidades, coisas ruins, para com alguém. Imagine o quanto você precisaria estar doente para estar devotando a sua energia do dia a especificamente prejudicar alguém. Imagine, assim, para eu dedicar o meu dia inteiro em prejudicar alguém, o quanto eu preciso estar doente. Porque eu entendo que para alguém passar o dia inteiro no intento de causar algo ao outro, no sentido de machucá-lo, essa pessoa está doente. Mesmo que ela não saiba, mas ela está doente. Mas é meu direito de me vingar. Esse é o direito de viver. Vá adiante. A vida nos dá essa possibilidade. Mas imagine, um dia não, uma semana não, um mês. Imagine o quão você precisaria estar doente. Um mês não, um ano. Para você passar um ano de sua vida, todos os dias, todos os instantes, centrado, empenhado em prejudicar alguém. Imagine o quanto você poderia estar doente. Quanto você precisaria estar doente para isso acontecer. Tente sentir isso no seu coração. Não só como uma construção do intelecto, não. No seu coração. Quanto você acha que você precisaria estar doente para você passar um ano de sua vida no intento de prejudicar alguém? Ou alguém. E agora, vamos levar em conta que você não tenha nenhuma inspiração interior para fazer nada por ninguém. Pira um pouco o meu primeiro. Então, se você foi capaz de imaginar o quão você precisaria estar doente, agora, imagine que esse um ano, nesse intento de prejudicar alguém, ele se convertesse em deformidades em seu corpo. Deformidades em você. Pode se imaginar aí, daquela caricatura mais que venha na sua cabeça. E imagine agora, então, seu corpo refletindo esses elementos seus. O quão seria bom encontrar alguém que, em vez de enfiar o dedo na ferida, colocasse bálsamo sobre as suas tortuosidades, as suas deformações, as suas distorções. Em vez de ser alguém que dissesse, está vendo? Foi porque você quis. Não, apenas colocasse um bálsamo. Imagine como seria sentir isso. Pronto. Agora eu quero que a gente possa fazer uma coisa, guardando esse sentimento seu. Imagine que tem pessoas que estão exatamente como você está imaginando. E está vendo que na imagem daquelas duas mãos, Rodrigo, dá uma apagadinha nessa daqui, tem uma vela ali. Aquela luz é você. Eu quero que você possa se permitir essa experiência de ser essa luz, em vez de ficar procurando luz no outro. E aí o que eu quero que você faça? Se você for capaz de imaginar-se naquela sequência que eu coloquei, ainda mantém essa ideia,
de imaginar-se recebendo um bálsamo. Agora imagine, por alguns instantes, nós vamos orar internamente a sua oração por aqueles que estão junto a vocês, talvez não um ano, mas talvez décadas, doentes, sem se perceber doentes, mais deformados do que vocês se imaginaram. E agora pergunte, você pode ser esta luz? Você pode ser a pessoa a doar esse bálsamo? Então, eu queria que vocês, todos nós pudéssemos fechar os olhos um pouco, imaginar a energia dessa oração que lhe conecta com Deus, e imaginar agora saindo do seu coração uma luminosidade que representa o que há de melhor em você. E essa luminosidade vai se somando a de todos nós e se transformando no bálsamo que os amigos espirituais poderão utilizar como elemento de cura para esses corações, que são pessoas assim como todos nós, e que justamente pelo equívoco, pela ignorância, continuam deformados, distorcidos, feridos. Que então essa luz que você está sendo capaz de emanar do seu coração, através da sua oração interior, ela possa alcançar essas pessoas. Alcançá-las, permitindo a elas perceber o que significa misericórdia, que é o auxílio ao outro sem perguntar o porquê ou para quê. É apenas o seu desejo de que o outro se cure e continue a seguir o caminho dele. E que doando essa energia, você aprenda também a fazer isso com você. A emanar a energia do que há de melhor nesse coração, dessa pessoa que é você, para que essa energia seja também a sua energia de cura, a sua energia de libertação, a sua energia que lhe pode dar a possibilidade de transformar, de mudar sua própria vida. E que agora possamos ir retornando à atmosfera do salão, para nós irmos caminhando no contexto da nossa apresentação de hoje. Essa luz não é uma vela. Essa luz é você. Sou eu. Somos nós. Não podemos ficar esperando que algo extraterrestre, espiritual, mágico, faça algo que lhe cabe. Faça algo que lhe cabe. A vida é vivência, porque vivência é comprometimento. Você só vive se comprometendo. Sem se comprometendo, você não vive. Então, essa é a ideia. Perceber o quanto você está comprometido nesse processo de restituição do seu equilíbrio, da sua paz, da sua harmonia, da sua saúde. Ou você está aqui esperando que Chico se materialize aqui na frente e lhe toque com as mãos dele. Não estou falando Xavier, não, estou falando de Assis. Ou melhor, o próprio Jesus faça isso. É verdadeiramente isso que você está esperando? O que é que você está esperando aqui? O mágico, o fantástico, aquela materialização daquele odor de rosas,
O que você está esperando? Você vai ser aquele magnífico, insignificante, que é aquele que fica esperando? Você é aquele que vai sempre estar esperando a luz no outro. Porque viver é se comprometer. Se comprometer é dizer: para que eu estou aqui? Se comprometer não é dizer por que eu estou aqui. O porquê eu estou aqui é dar a outrem o direito de arbítrio sobre sua vida. A ideia é: para que eu estou aqui? Mesmo que você leve em conta um olhar que lhe permita ver claramente que a pessoa que você conhece, a pessoa que você enxerga no espelho, a pessoa que você vê nas fotos daquele, daquela que você tira no celular, né? Do selfie. Essa pessoa é um personagem. Por que um personagem? Porque você já foi Maria, já foi José, já foi João. Então, há um personagem e há alguém que é transversal a todos os personagens. O que é transversal? Alguém que esteve presente durante a vida de cada um dos personagens que você viveu. Que esse elemento é você, espírito. Então, mesmo que você olhe desse jeito, ou seja, provavelmente o porquê de eu estar aqui foi uma escolha minha enquanto espírito. Não, eu queria que nós fizéssemos um exercício simples. Mesmo que você entenda que esse personagem eu tentei caracterizar você, esse que eu posso tocar, pegar, certo? Que é uma expressão de você também, espírito. Você é esse que se sente, que se vê. Diga, para que você está aqui? Não fique naquela alusão de que, eu, espírito, é uma dissociação que é útil para nós fazermos uma análise e do entendimento do que seria o personagem, que é o que é vivido nessa encarnação, e todo o conteúdo que o indivíduo traz das múltiplas encarnações que ele vive. Mas é preciso que você se apodere, porque a experiência espiritual que está se passando aqui e agora é através desses olhos de carne, desses ouvidos de carne, desse corpo de carne sentado em cima dessa cadeira. E é preciso que nós sejamos capazes de entender que é este indivíduo que tem que tomar, que precisa tomar e que pode tomar um posicionamento. E não ficar fazendo alusões a um espírito que eu não toco e que sou eu. Então quer dizer que eu estou apagando a ideia de espírito e de personagem? Não. É que quando você, em vez de ficar imaginando, você age, o seu espírito ali se materializa. Ele ali ganha consistência, ele ali ganha vida. Enquanto você fica no mundo de reflexões, de imaginações, essa densidade que ele assume é muito rarefeita. Vêm os pensamentos e vão. Os planos vêm e vão. Não conseguem se constituir em realidade. Ou seja, você não consegue ser pai e mãe dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, das suas próprias aspirações. Você está entregando isso a alguém. Você entrega na hora que diz que não conseguiu por causa de A, B ou C, e você também entrega na hora que você diz, mas por que é que eu estou passando isso? Como se tivesse algo além de você. Tenha certeza que se há algo que pode transcrever o que você é, quem você é, não é
Como você está é o que você é capaz de fazer a partir do estado no qual você se enxerga. Isso é que revela o que é você. Usando uma linguagem bastante chula, mas talvez cabível, é alguém que pega um pote de fezes, de dejetos, e diz: isto é uma merda. E alguém que pega a mesma coisa e diz: isso é adubo. É apenas uma palavra: isto é merda ou isto é adubo, mas que muda de maneira significativa o para quê. Essa é a ideia. Quando eu estou pedindo para que você não fique fixo num porquê, porque o porquê porque é merda. O para quê é o que é que eu faço com isso. Aí eu posso fazer com isso uma coisa fantástica, que é capaz de vitalizar, de dar vida. Então, esta é a ideia, quando nós começamos a perceber que essa luz somos nós. Que essa luz somos nós. E aí, eu não estou falando daquela ideia da autoajuda, que eu posso tudo, eu faço tudo, eu vou daqui para a lua. Porque existe uma diferença, certo, entre devaneios e um planejamento execuível. Ir à lua pode ser execuível, tranquilamente. Só que eu sei que para ir à lua, eu tenho que ir no foguete. Eu tenho que me tornar astronauta. A não ser que eu diga o seguinte: eu quero ir em desdobramento. Perfeito, eu também posso ir. Mas a experiência não será a mesma. Então, a ideia é: vamos tirar os pés das nuvens e colocar os pés no chão. Mas os pés que vamos colocar no chão são os nossos pés. São os seus pés. Você não pode, não deve, não seria de bom alvitre você colocar os pés dos outros no chão. Ah, se minha filha fizesse isso por mim, como ia ser mais fácil para mim melhorar? Como eu ia ficar melhor? Ah, se meu marido fosse desta forma, como minha vida seria diferente? Ah, se minha mulher me tratasse desse jeito, como? Ah, se meus filhos... Não, não dá para construir uma caminhada com os pés dos outros. Não dá. Então, quando nós vamos olhar que eu estou trazendo, que esta luz é você, lógico que você pode dizer que não é tão simples assim, porque nada se constitui por si só, porque há um contexto, há uma ambiência na qual você está inserido. Você diz: Fernando, vai comer 1 quilo de sal lá em casa que você vai ver o que é que eu passo. Mas veja só, eu não estou negando que há uma ambiência. Agora você precisa responder se o ambiente determina você ou se é você que determina o ambiente. Ah, Fernando, é fácil falar do lugar que você está. Você lembra que eu falei de Chico se materializar? Mas depois eu lembrei que não era o Xavier, era o Assis. Quando ele chegou, ele ficou pedindo para que os outros mudassem para ele? Ou ele que se transformou na semente de exemplo de mudança para os outros? É isso. Enquanto não formos capazes de perceber que o mundo não vai se transformar para mim, o mundo não vai se dobrar para mim, mas eu tenho um compromisso com este mundo, com esta sociedade, porque eu é que posso transformá-la. Eu retornarei a essa sociedade em mais algumas vidas.
E a sociedade que eu vou encontrar é aquela que eu semeei, que eu ajudei a semear. Contudo, é preciso perceber se você consegue entender que há um ambiente e que há você, ou você simplesmente se coloca como aquela pessoa aprisionada. Ou seja, a vida são correntes e você está em uma prisão. Porque se é assim que você vê a vida, há uma necessidade de que, vamos lá, eu comecei aqui o nosso trabalho pedindo para nós fazermos aí uma visualização. Lembra daquelas distorções, daquelas deformações? Imagine que essas deformações, aquelas distorções que vocês imaginaram, são os elos dessas correntes. São os elos dessa corrente. Se o meu trabalho está a me fazer mal, porque eu não sou valorizado, porque eu não consigo alcançar uma evolução de carreira dentro daquele lugar, e eu continuo naquele lugar durante 30 anos, quem está fazendo mal a mim? Quem está fazendo mal a mim? Mas é muito mais fácil eu passar os 30 anos falando de todos os chefes que falaram por mim, que passaram por mim? Não é mais fácil eu ficar falando de todos aqueles colegas de trabalho que foram promovidos à frente de mim? É mais fácil. É mais simples. Porque aí eu me coloco como a vítima, acorrentada. Ah, mas minha relação é um abacaxi. Sim. E o que é que você é capaz de fazer por essa relação? Ah, minha mulher vai ter que ser diferente. Meu marido vai ter que ser diferente. A única coisa que você é capaz de fazer é exigir do outro. Porque só exige do outro. Porque assim, quando a gente aponta para o outro, com um, tem 3 apontando para a gente. No meu caso, são 3 cotós, né? Apontando aqui para mim. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é de mim que eu não estou sendo capaz de olhar, de enxergar, de lidar, e que em vez de lidar em mim, eu estou apontando no outro? Veja só, quando você está lidando em qualquer relação, que alguém é um subalterno seu, você levou um carro para consertar, pediu para alguém pintar uma parede, e fizeram como dejetos, uma porcaria. Veja como é que você chega a essa pessoa. Veja como é que você chega. Primeira coisa, já fazemos o pré-julgamento. Então, como é que você chega a essa pessoa? Porque da mesma forma que você chega a ela, é como você chega a você. Então, como você não consegue propor a si mesmo, ultrapassar as suas limitações, que faz com que você tenha erros, com que você não alcance aquilo que você ainda está projetando, e como você não é capaz, então, de lidar com isso de uma maneira mais adulta, madura, você faz o quê? Há uma energia represada. E aí, quando você pega aquela criatura que consertou o carro mal consertado, que pintou a parede mal pintado, você derrama em cima dela todo o fel e mais um pouquinho, porque tem que dar um toque pessoal naquilo ali. Exatamente. E veja que quando é depois dá um alívio. Alívio o quê, Fernando? Fico com a cabeça a mil. Dá. Porque quando você encontra os seus amigos, rapaz, fizeram isso assim comigo, mas eu botei para lá. Aquilo lava a sua alma, mostra que você tem um potencial. Que potencial? Que potencial? É porque é nessa brecha de não se enxergar que aquelas pessoas que estão aqui e ainda nessa distorção, buscando lhe perseguir, estão doentes. Porque é doente todo aquele que ainda não se torna capaz de enxergar
a si mesmo. Porque está no erro, continua no erro, mas não se enxerga no erro. Ou quando se enxerga, se imputa um sofrimento que não tem tamanho. A ideia é que nós possamos olhar para isso e enxergar aonde está aquela luz que existe em todos nós. Essa ideia de um Deus que é um Deus punitivo. Você matou 3, estuprou 4, você vai perecer no inferno. Espera aí, que pai é esse? Que pai é esse? A gente pode até dizer, ó, eu não consigo perdoar, é um processo que em mim, mas espera aí, se eu coloco Deus como algo que está muito acima, que pai é esse? Mas quando eu digo que pai é esse, você está querendo amenizar a questão com o outro? Não. Seja egoísta. Eu quero amenizar a questão com você. Com você. Porque se você se torna capaz de enxergar um Deus que é misericordioso, tudo muda. Tudo muda. Lembre-se daquele exercício de imaginar o que há de melhor saindo em você, um bálsamo que pode curar o outro, um bálsamo curando você. Isso não é misericórdia? Isso não lhe melhora, lhe dá energia, lhe dá gás para você sacudir a poeira e aí ir adiante. Se vocês foram capazes de fazer isso aqui, por que Deus não é capaz? Agora, o Deus que nós estamos falando é uma construção nossa. O que eu estou pedindo é, construa um Deus melhor. Porque Deus, enquanto Deus, é Deus para tudo. Da formiga ao elefante, à baleia, ao homem sábio, ao homem ignorante. Ele não precisa ser construído pelo ideário de ninguém. De nada. Ele simplesmente é. E assim ele se designa no Evangelho. Eu sou. Então, o que você traz na sua cabeça é o Deus que você construiu. Então, construa um Deus mais misericordioso. Para que, tendo misericórdia para com você e para com os outros, possamos ter uma possibilidade de transformar o mundo. E aí nós possamos perceber que essas correntes são reais. E aonde é que elas aparecem? Para que é que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para simplesmente dissolver as nossas proteções. Mas, Fernando, se eu dissolver a minha proteção, eu fico exposto. Porque ninguém se toca enquanto se protege. Enquanto você se protege, você não toca, você não é tocado. E é essa situação desse espírito que está junto de você. Ele está cristalizado em uma lembrança, em uma ideia, que ele não se deixa tocar, nem ser tocado. Ele fica enclausurado naquele contexto. A ideia é que a gente comece a se perguntar, então, se há possibilidade, porque, a meu ver, a experiência encarnatória, ela nos é dada para que nós possamos aprender a construir pontes entre eu e o outro. Por isso que nós reencarnamos e estamos aqui juntos. Por isso que você criou a sua família. Por isso que você veio de uma família original, adotada, mas uma família. Por isso que você sai com amigos. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos construir com base em esperança e solidariedade. Mas veja que
o nosso culto, ele ainda se caracteriza por um Deus distorcido, que não tem misericórdia, só para alguns, aqueles que dão um docinho, dão algumas coisas para ele, faz uns favores. E do outro lado, criamos o cão. Completamente. Então político, nenhum presta. Tudo é uma miséria. Eu não estou dizendo que não é, ou que é. A pergunta que eu estou traçando é: enquanto eu ficar construindo um Deus que vive em altares de excelsitude, mas que não consegue chegar ao nível do humano, porque aquilo que vocês fizeram, doando o melhor de vocês a pessoas distorcidas, doentes, que estão lhe prejudicando, é um sentimento que Deus tem que ter muito maior do que isso para com vocês. Enquanto eu fico criando um demônio que não tem nada de bom em si, peraí, pelas piores misérias que tenham feito, seja quem for deles, eles também não sentem como pessoa? Então, é preciso começar a criar uma possibilidade de olhar para o outro, dirigindo a ele algo que o estimule a trazer de dentro de si o que há de melhor. De poder dizer, olha, o que eu desejo é um político honesto. O que eu desejo é que você seja honesto. E esse meu desejo é real porque eu me desejo honesto. Então, é esse movimento que é um movimento transformador. Porque se não for assim, você está fazendo de conta. E veja como às vezes estamos dormindo e acordando com alguém que somos incapazes de viver assim. E que nós só somos capazes de viver assim. Você dorme e acorda. Você está ali convivendo. E aquela convivência são correntes, são prisões. Ah, mas a culpa é do outro. O outro que está dentro de você. Porque para construir desse jeito, a ponte é você. Ah, mas eu já fui até o meio da ponte, agora o outro tem que vir. Quem quer que seja diferente? Você quer? Vá até a outra extremidade da ponte, porque isso é misericórdia. Porque senão você continuará no meio da ponte, se debatendo, se estribuchando, como aquele espírito que está aí junto de você. Então, é essa a ideia, para que nós sejamos capazes de abrir o olhar e entender que viemos ao mundo simples e ignorante a nos tornarmos complexos e experientes. Essa é a ponte aonde criatura e criador se transmutam um no outro. E é preciso que nós nos permitamos, porque senão, o que estamos fazendo? O que estamos ensinando através da sua experiência reencarnatória? Porque você, tenha certeza, é um livro para muitos que podem lhe ver na alma, que não estando mais no corpo, lhe olham. E quando você faz o movimento de entender que não há como tocar o outro se você só fica a se proteger, você está dizendo àquele que está junto a você, no passado, posso ter te amado, lhe traído, lhe maltratado, do jeito que for, mas continue acreditando que vale a pena correr o risco de ser maltratado de novo, porque só abrindo as suas defesas para poder ser maltratado de novo, você vai criar a possibilidade de ser amado, talvez pela primeira vez. Enquanto você continuar nessa barreira de proteção, você só vai continuar sozinho, vivendo na solidão. Então, esta é a ponte que nós viemos então em diversas encarnações retornando e experienciando
as nossas diversas experiências em diversos mundos físicos e espirituais. Por que físicos e espirituais? Você vai desencarnar, isso é líquido e certo. Quer queira, quer não. Vai virar maracujá murcho, só não vai virar se partir antes. Então vai desencarnar. E do lado de lá também se aprende. A erraticidade, que é esse espaço entre uma encarnação e outra, o espírito vive. Se ele vive, ele compartilha. Se compartilha, ele aprende. Então, esse espírito que chega do lado de lá, quem é ele? É você, que saiu do lado de cá. Então, o que você vai vivenciar lá, o que você está vivenciando aqui. Então, a ideia é que possamos perceber que cada encarnação é um convite para nos aprimorarmos nas relações interpessoais. Essas relações nos permitem a aquisição de habilidades, que é o que nós integramos a nós enquanto espíritos. Aptidões. Por isso que a trajetória ela é de progresso e evolução. É essa inter-relação na sua relação com quem lhe criou como pai e mãe. Que quem relacionou-se com você como professor, como instrutor, como orientador. Que vivenciou com você como seu orientando. Que ele aprende com você. E se você não se cristalizou, você também aprende com ele. Então, esta ideia, entender a encarnação como a trajetória dessa simplicidade para essa complexidade, aonde ela se torna rica, porque ela se torna capaz de criar ponte entre indivíduos, entre pessoas. Vai nos dando a possibilidade de olhar, então, para as correntes que nos aprisionam e que possamos nos dar um direcionamento para sair dessa situação. Aonde o que eu sugiro é que nós podemos, primeira coisa, precisamos aprender a lidar com algo chamado isso que vocês leram, resignação. O mundo não se torce a você. A resignação é que nos dá força para lidar com o mundo como ele está, podendo, através da minha atuação, da sua atuação, fazê-lo cada vez, cada dia, um pouco melhor. E aí, a partir daí, nós vamos conseguir fazer isso como? Aprendendo a lidar com o passado. O passado é nossa grande escola. Não pode ser o nosso freio. Porque alguém diz, como eu já vivi, não vou fazer de novo. Dai a outra face. Então, é o passado. Que ele precisa ser visto dessa forma. E que, além de não constituir das suas experiências a barreira que afasta você do outro, o outro de você, você aprenda a não fazer da sua vida, do seu passado, a barreira que afaste você de você, que é a barreira da culpa. Você possa assumir a atitude de autorresponsabilidade. Eu fiz, vamos lá agora resolver o que eu fiz. Não é me culpar, é assumir a responsabilidade e ir lá para ter que fazer o que precisa. E é justamente fazendo tudo isso que nós vamos começar a fazer uma grande mudança, que é literalmente modificar a nossa visão de mundo. Porque esse mundo hollywoodiano que está aí é fantasioso, né? Então, não há transformação sem sacrifício. Não há transformação sem sacrifício. Então, quando nós começamos a entender que esses elementos, mudando a minha visão de mundo, eles vão me permitir me educar nesta encarnação, tudo muda. Dá para entender agora qual é o para quê da sua encarnação, da minha encarnação? Por que é que não tem sentido ficar buscando um porquê?
justamente porque é fazendo esse ciclo que vamos entender o que é livre-arbítrio. Porque tudo que eu construir até aqui não será possível se isso não partir de você. O livre-arbítrio é seu. Enquanto você não quiser fazer, ninguém pode fazer por você. E aí vamos começar a olhar que essa luz que eu disse que é você, ela é você. E quando você se assume, você vai aprender a admitir os equívocos e as falhas na sua personalidade. Porque você não está mais cultuando um Deus de um lado e um demônio do outro. Você está aprendendo a ver a falha nas suas concepções de Deus, porque é uma construção humana, porque você é humano, falho, que vai aprendendo a ver melhor, quanto mais vai se aprimorando. E que não há um cão perpétuo, porque também é uma distorção do olhar. Então você também vai aprendendo, e dessa forma você aprende a se olhar sem se culpar, mas se dando a possibilidade de se transformar, porque é necessário o sacrifício pessoal para essa transformação. Porque não há mudança sem sacrifício. Agora, transformar sacrifício em sofrimento sempre será uma escolha sua. Sempre será uma escolha sua. Na construção que fizemos até agora, o para quê de sua vida é um sacrifício ou um sofrimento? Depende de você. E quando passamos a olhar dessa forma, vamos começar a entender que não encare o vizinho, não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Que vizinho? Já viu aquela história? Quem é o próximo mais próximo? Não encarcere ele. Porque encarcerá-lo não é encarcerar ele, é encarcerar você mesmo. E aí você vai entender que você precisa dar ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. É isso que nos ajuda a transformar e a entender, então, que é possível encontrar essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio, essa cura que você veio buscar. E ela não depende de ninguém. De ninguém, a não ser de você. Mas, Fernando, ninguém me ajuda. Todos te ajudam quando você quer se ajudar. Todos lhe auxiliam quando você quer se auxiliar. Agora, quando você quer ser a vítima no chão, todos vão esperar que você esteja disposto a se levantar. E aí, então, vai ser mais fácil, porque aquele que desperta, ele sabe escolher os seus caminhos. É esta a pergunta, mas que caminho você está falando? Simples. Para que você quer estar melhor, livrar-se do que você veio aqui? Para quê? Ah, mas para eu ficar bem, ficar tranquilo, estou me sentindo mal. Só isso. Afasta ele, daqui a pouco vem outro. Porque você não mudou nada. E, além de não se sentir mal, você quer construir o quê? Ou você ainda fica esperando um pai maior para dar à luz a algo novo? Não. Esse pai deve ser e só pode ser você. Essa mãe deve ser e só pode ser você. Ou você não consegue ver mais nada nascente dentro de você. Nada como um infante dentro de você. Você não tem mais sonhos, você não tem mais realizações, você não enxerga mais nada. Se é assim, assuma, é assim. Só entenda que é assim porque você colocou várias barreiras entre você e os outros. Você se enclausurou, você se fechou num casulo, você não se permite tocar e você não se permite ser tocado. E quando começamos a perceber, há uma luz.
aquela energia que vocês imaginaram, que não estava aqui quando chegou, fizemos uma visualização. Se você consegue olhar o que há de melhor, porque há algo de melhor em você. E você consegue reconhecer, e você consegue evocar isso como conexão com o sagrado, conexão com a misericórdia, você consegue então perceber essa luz divina que há em mim, há em quem está do seu lado, há no seu pior inimigo, há no seu melhor amigo. E aí então é possível pegar toda essa energia e poder mobilizar em prol de você. Esse é o pedido para que nós possamos olhar agora, e lembrando de Chico, que não é o Xavier, que é o de Assis, em vez de dizer, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, disse, Senhor, que eu me faça instrumento de vossa paz. Que aí então, me fazendo instrumento, eu sei que onde houver ódio, eu vou levar amor. Onde houver ofensa, eu vou levar o perdão. Onde houver discórdia, eu vou levar a união. Onde houver dúvida, eu vou levar a fé. Onde houver erro, eu vou levar a verdade. Onde houver desespero, eu vou levar a esperança. Onde houver tristeza, eu vou levar a alegria. Onde houver trevas, eu vou levar a luz. E não vou ficar esperando que o Senhor faça isso em mim. Porque eu não sou pedinte. Eu cansei de ser pedinte. Eu entendo que eu também tenho braços e pernas, ouvidos, boca, uma palavra. E aonde quer que eu esteja, como quer que eu esteja, eu posso evocá-la em prol de alguém. E quando eu evoco em prol de alguém, é em prol de mim. E aí então poder me fazer entender que ao olhar para as mãos com aquela luz, eu possa dizer, ó Mestre, que eu procure mais consolar que ser consolado. E não esse fazei, como se você fosse o pedinte. A proposta de Jesus não é de doentes dependentes, mas de parceiro. Parceiro é aquele que é capaz de se nutrir da sua dor. Lembra a história do pinico e da merda? É aquele que é capaz de transformar os seus dejetos em adubo. E transformando em adubo, adubo vitaliza, dá vida. É a experiência que edifica, que faz crescer, que faz despertar, que faz se conhecer, que faz se transformar, que faz você ser quem você pode ser e quer ser. Nesse sentido, você vai entender que buscando compreender mais que ser compreendido, amar mais do que ser amado, você vai entender que dando se recebe. Porque aquele que estimula-se a amar, está estimulando o amor dentro de si mesmo. Que perdoando, se é perdoando. E que morrendo, a única coisa que acontece é você entender que a história desse personagem acabou. E o aprendizado com você, que esse espírito, essa luz imortal, continuou. E aí então, seja mais fácil perceber que essa vela, essa luz, só pode ser você. E que sendo você, aprenda a ter fé em si mesmo. E tendo fé em si mesmo, os céus se abrirão sempre para lhe ajudar. Porque não falta auxílio àquele que, em primeiro lugar, se vê como o grande elemento de auxílio a si mesmo. Porque facilita, entra na sintonia, entra na vibração dos que querem ajudar. Porque você é o primeiro a querer se ajudar. Essa é a conclusão que eu queria trazer para a nossa noite de hoje.